Existem objetos tão antigos e misteriosos que até hoje ninguém consegue explicar. São peças que desafiam a lógica, atiçam a imaginação e deixam até mesmo os especialistas perplexos. Será tecnologia perdida, vestígio de civilizações esquecidas ou pura coincidência? Ninguém sabe ao certo. Hoje você vai embarcar numa viagem pelo passado e conhecer 5 objetos enigmáticos que desafiam tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Prepare-se para descobrir artefatos que parecem ter saído de um conto de ficção, mas que são absolutamente reais. Você está pronto para desvendar segredos que há séculos permanecem sem resposta? Então respire fundo, mantenha a mente aberta e venha comigo nessa jornada pelo desconhecido. Nosso primeiro mistério se esconde nas areias do Egito, terra dos faraós e das pirâmides, onde o passado é tão monumental quanto enigmático. Estamos falando do disco de Sabu. Imagine uma peça circular, esculpida em pedra xisto, com cerca de 60 centímetros de diâmetro. Seu formato é aerodinâmico demais para a época em que foi criado, há quase 5.000 anos. O disco possui 3 lâminas curvas, elegantemente moldadas, conectadas a um pequeno eixo central, como as pás de uma hélice ou até mesmo uma engrenagem futurista. Mas o mais impressionante é que até hoje ninguém sabe ao certo para que ele servia. Alguns sugerem que era um objeto ritualístico. Outros, mais ousados, acreditam que poderia ter servido como parte de uma máquina, quem sabe até mesmo uma peça de tecnologia perdida. Já houve quem cogitasse que o disco teria propriedades aerodinâmicas, sugerindo conhecimentos avançados de física muito antes de seu tempo. Mas a verdade é que nenhum dos usos propostos se encaixa perfeitamente e o mistério permanece. O que teria motivado os antigos egípcios a criar um objeto tão sofisticado? Teria sido mera obra do acaso? Ou estaríamos diante de uma relíquia de um conhecimento há muito esquecido? Até quando o disco de Sabu continuará desafiando nossa compreensão? Agora, atravessamos desertos e atravessamos os séculos para desembarcar na antiga Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações humanas. Lá, entre ruínas e lendas, uma descoberta feita em 1938 chama a atenção até hoje: a pilha de Bagdá. O objeto, à primeira vista, parece apenas uma simples ânfora de argila, mas ao ser aberta, revela algo extraordinário. Seu interior guarda um cilindro de cobre e uma haste de ferro, separados por um pouco de asfalto. Exatamente a combinação que, ao ser preenchida com um líquido ácido, pode gerar eletricidade. O mais intrigante é que essa bateria teria pelo menos 2.000 anos de idade, muito antes de Alessandro Volta criar a pilha elétrica moderna. Teriam os povos antigos realmente dominado a arte de produzir eletricidade? E para quê? Algumas hipóteses sugerem que a pilha poderia ter sido usada para galvanizar objetos de metal, depositando uma fina camada de ouro ou prata. Outros acham que era apenas um recipiente comum e que a semelhança com uma bateria é mera coincidência. Mas os testes modernos mostraram que sim, ela pode gerar uma pequena corrente elétrica. Por que então esse conhecimento desapareceu por tanto tempo? Será que havia uma tecnologia esquecida circulando entre os antigos habitantes da Mesopotâmia? Ou estamos apenas interpretando errado os sinais do passado? E debaixo das águas cristalinas do mar Egeu, um segredo aguardou pacientemente por quase 2 milênios. Até que, em 1901, mergulhadores gregos encontraram os destroços de uma antiga embarcação próxima à ilha de Antiquítera. Entre ânforas e estátuas estava um bloco corroído pelo tempo que logo se revelaria um dos artefatos mais enigmáticos já encontrados, o mecanismo de Antiquítera. Ao ser cuidadosamente limpo e analisado, revelou um intrincado sistema de engrenagens de bronze, discos e ponteiros que juntos formavam uma espécie de computador analógico capaz de prever posições de astros, eclipses e até fases dos Jogos Olímpicos. Como era possível, há mais de 2.000 anos, alguém construir algo tão complexo? O objeto é tão avançado que durante muito tempo foi considerado uma fraude, mas as análises provaram sua autenticidade. O mecanismo é, de fato, uma obra-prima da engenharia antiga, e não há indícios de que artefatos semelhantes tenham existido antes ou depois dele. Como esse conhecimento desapareceu? Será que outros mecanismos como esse ainda estão esperando para serem descobertos? Ou era apenas uma criação isolada de um gênio perdido na história? Viajamos agora para o profundo sul do continente africano,
mais precisamente para as antigas minas da região de Klerksdorp, na África do Sul. Ali, entre camadas de rochas que datam de bilhões de anos, foram descobertas pequenas esferas metálicas quase perfeitas. As esferas de Klerksdorp são lisas, simétricas, com sulcos paralelos ao redor do centro, e sua idade estimada é de inacreditáveis 3 bilhões de anos. Mas como objetos tão elaborados poderiam existir quando sequer havia vida complexa na Terra? Os cientistas debatem se as esferas são resultado de processos naturais desconhecidos ou se foram, de alguma forma, moldadas por mãos inteligentes. Alguns teóricos sugerem a ação de civilizações pré-históricas, enquanto outros defendem que as esferas são apenas formações minerais raríssimas. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar perfeitamente sua origem. Estaríamos diante de evidências de uma civilização perdida ou apenas dos caprichos mais extraordinários da natureza? O que essas pequenas esferas realmente significam para a história do nosso planeta? Por fim, cruzamos oceanos e navegamos pelo tempo até o início do século XVI, quando o cartógrafo otomano Piri Reis desenhou um mapa que até hoje desafia a compreensão dos estudiosos. O mapa de Piri Reis mostra com detalhes surpreendentes a costa ocidental da África, o litoral do Brasil e, o mais impressionante, a Antártida Suíço mesmo, centenas de anos antes de sua descoberta oficial. O que fascina ainda mais é que o mapa mostra a Antártida sem a camada de gelo que a cobre atualmente, sugerindo que o cartógrafo teve acesso a fontes muito mais antigas, possivelmente de uma era em que o continente estava livre do gelo. Como isso seria possível? De onde teria vindo esse conhecimento? Teriam os antigos exploradores navegado até o extremo sul do planeta? Ou será que Piri Reis teve acesso a mapas ainda mais antigos, traçados por civilizações há muito desaparecidas? O mistério permanece e o mapa de Piri Reis continua sendo uma das maiores incógnitas da cartografia mundial. Ao olhar para esses objetos, uma pergunta inevitável surge: o que eles realmente significam? Seriam fragmentos de uma tecnologia esquecida, evidências de visitas de outros mundos ou apenas coincidências históricas que desafiam a lógica? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: esses enigmas continuam a fascinar, instigar e alimentar a imaginação de todos que se deparam com eles. E você, o que acha? Qual desses mistérios mais mexeu com a sua imaginação? Será que algum dia conseguiremos desvendar completamente o passado? Ou alguns segredos estão destinados a permanecer para sempre ocultos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de acompanhar mais curiosidades como estas. Porque quando se trata dos enigmas da história, a verdade pode ser ainda mais incrível do que a ficção.